Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelo lado misterioso da história. Hoje, vamos mergulhar nos eventos sombrios de Salem, em 1692, para desvendar a história de uma figura central e muitas vezes mal compreendida: Tituba. Quem foi ela realmente? Uma bruxa poderosa, uma vítima inocente ou algo totalmente diferente? Prepare-se, porque a verdade é muito mais complexa do que as lendas nos contam. A história de Tituba começa muito antes de Salem. Embora sua origem exata seja debatida por historiadores, a versão mais aceita é que ela era uma mulher indígena, provavelmente da tribo Arawak, nascida na atual Venezuela ou Guiana. Ela foi capturada ainda jovem e vendida como escravizada nas Barbados, uma colônia inglesa no Caribe. Foi lá que sua vida se cruzou com a de Samuel Parris, um homem que viria a se tornar o pastor puritano da vila de Salem, em Massachusetts. Em 1680, Parris comprou Tituba. Pouco tempo depois, ela foi levada com ele para a rígida e fria colônia de Massachusetts. Imaginem o choque cultural: sair do calor caribenho para o ambiente austero e extremamente religioso da Nova Inglaterra puritana. Lá, a vida de Tituba era dedicada a servir a família Parris, cuidando da casa e principalmente das crianças. Sua filha Elizabeth Parris, de 9 anos, e sua sobrinha Abigail Williams, de 11. É no inverno de 1692 que a nossa história ganha um contorno sinistro. Dentro da cozinha da casa pastoral, um lugar relativamente quente e protegido do frio intenso, Tituba passava tempo com Betty, Abigail e outras meninas da vila. Dizem que ela as entretinha com histórias de sua terra natal, contos de magia, vodu e adivinhação. Uma das práticas mencionadas era o chamado bolo de bruxa, uma mistura de centeio com a urina das meninas aflitas, que era dada a um cachorro na crença de que isso revelaria a identidade da bruxa que as atormentava. Essa prática, embora registrada, era mais uma superstição europeia do que algo ligado às origens de Tituba. No entanto, o clima em Salem já era tenso. Disputas por terras, rivalidades entre famílias e um medo paranoico do diabo criaram um barril de pólvora. As histórias contadas na cozinha do pastor Parris foram a faísca. Betty e Abigail começaram a apresentar comportamentos bizarros. Contorciam-se, gritavam, diziam sentir picadas e mordidas de espectros invisíveis. O médico local, incapaz de encontrar uma explicação física, diagnosticou a causa como a mão do mal. A caça às bruxas havia começado. Pressionadas a nomear quem as estava atormentando, as meninas apontaram 3 mulheres: Sarah Good, uma mendiga com má reputação; Sarah Osborne, uma idosa que vivia isolada; e Tituba. As 2 primeiras eram marginalizadas, alvos fáceis na sociedade puritana. Mas Tituba era diferente. Ela era uma escravizada, uma outra em todos os sentidos: racial, cultural e religioso. Para a mente puritana, ela era a personificação do exótico e do desconhecido, e, portanto, a candidata perfeita para ser a fonte daquela bruxaria. Em 29 de fevereiro de 1692, os magistrados John Hathorne e Jonathan Corrin chegaram à vila para interrogar as acusadas. Sarah Good e Sarah Osborne negaram veementemente qualquer envolvimento com bruxaria. Mas então chegou a vez de Tituba. O que aconteceu a seguir mudaria o curso de tudo. Inicialmente, ela também negou as acusações. Porém, após dias de interrogatório intenso e muito provavelmente coerção física e psicológica por parte de seu mestre, o reverendo Parris, a história de Tituba mudou drasticamente. Ela confessou, e não foi uma confissão simples. Foi uma narrativa elaborada e aterrorizante que confirmou todos os piores medos dos puritanos. Tituba descreveu ter assinado o livro do diabo, que segundo ela era vermelho e continha as marcas de outras 9 pessoas de Salem. Ela falou sobre voar em cabos de vassoura, sobre encontros noturnos na floresta com o diabo, que aparecia para ela como um homem alto de Boston, e sobre seus familiares: um porco, um grande cão preto, um pássaro vermelho e um amarelo. Ela deu aos magistrados exatamente o que eles queriam ouvir. Por que ela fez isso? A resposta mais provável é a autopreservação. Como escravizada, Tituba não tinha direitos nem poder. Negar as acusações, como as outras 2 mulheres fizeram, provavelmente a levaria a um julgamento rápido e à forca. Ao confessar e se apresentar como uma vítima relutante do diabo, que fora forçada a atormentar as meninas, ela se transformou de agressora em testemunha. E ao nomear outras pessoas como cúmplices, ela desviou a atenção de si mesma. Sua confissão foi a chave que abriu as portas para o pânico em massa. A confissão de Tituba foi como jogar gasolina no fogo. Se uma bruxa confessou, então as histórias das meninas eram verdadeiras e o diabo realmente estava agindo em Salem.
O pânico se espalhou e as acusações se multiplicaram. A partir de sua narrativa, a caça às bruxas ganhou uma base factual. As pessoas começaram a acusar vizinhos e rivais, usando o tribunal para resolver velhas disputas. Tituba, ao confessar, pode ter salvado sua própria vida no curto prazo, mas selou o destino de muitas outras. Enquanto o frenesi tomava conta de Salem, com mais de 200 pessoas sendo acusadas e 20 executadas, Tituba permaneceu na prisão em Boston. Ela havia escapado da forca por ter confessado, mas sua vida estava longe de ser segura. Ela passou mais de um ano na cadeia, em condições terríveis. Ao final dos julgamentos, quando o governador interveio e pôs fim à loucura, todos os prisioneiros restantes deveriam ser libertados. Mas havia um porém: eles precisavam pagar por suas despesas na prisão. O reverendo Parris, seu mestre, se recusou a pagar as taxas de Tituba. Ele a abandonou na prisão. Ela permaneceu lá, esquecida, até que uma pessoa desconhecida pagou sua fiança e, presumivelmente, a comprou. Depois desse momento, Tituba desaparece completamente dos registros históricos. Não sabemos para onde ela foi, como viveu o resto de sua vida ou quando morreu. Sua história, que começou envolta em mistério, termina da mesma forma. Então, quem foi Tituba? Ela não era a bruxa poderosa das lendas. Ela era uma mulher arrancada de sua terra, forçada a viver em uma cultura que não a compreendia e a temia. Ela era uma contadora de histórias, talvez, mas suas histórias foram distorcidas e usadas como arma em um ambiente de paranoia. Sua famosa confissão não foi um ato de maldade, mas um ato desesperado de sobrevivência de uma mulher sem poder, encurralada por um sistema que já a havia condenado. A história de Tituba é um lembrete poderoso de como o medo, o preconceito e a histeria podem transformar vítimas em vilões. Ela foi a primeira a confessar em Salem, e sua história se tornou o roteiro para a tragédia que se seguiu. No fim, ela foi uma sobrevivente, mas sua sobrevivência teve um custo terrível, não só para os outros, mas também para sua própria memória, que por séculos foi manchada pela imagem de uma bruxa maligna. A verdade, como sempre, é muito mais humana e trágica. Obrigado por me acompanhar nesta exploração da vida de Tituba de Salem. É uma história complexa que nos ensina muito sobre o poder das narrativas e os perigos do preconceito. Se você gostou deste vídeo e quer continuar desvendando os segredos da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários o que você achou e quais outras figuras históricas gostaria de ver por aqui. Até a próxima!